E aí vamos então com essa desgraça de notícia. Essa, sinceramente, não gostei. O governo norte-americano retirou do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, e sua esposa, Viviane, da lista de sancionados da lei Magnitsky. O comunicado do governo americano não explica as razões da retirada da lista. A lei é utilizada pelo governo dos Estados Unidos para sancionar estrangeiros. Moraes foi incluído na lista de punidos em julho deste ano. Por conta da sanção, todos os eventuais bens de Moraes, da esposa e da empresa pertencente ao casal nos Estados Unidos, estavam bloqueados. Cidadãos americanos também não podiam fazer negócios com o ministro. Agora parece que pode. Agora, só falta que retirem o visto, ou que deem o visto dos outros 8, e a gente enxerga. Pô, eu gostaria de, e na questão de empatia, me colocar na pele de Eduardo Bolsonaro neste momento. Dizendo, cara, eu me coloquei na chapa e agora é retirada dessa forma. E eu não sei, as informações ainda estão muito cruas, mas o motivo... Será que a dosimetria não teve nada a ver com esse assunto? A aprovação? Porque para mim é uma ratificação. Nós falamos isso, Cláudio, outro dia. Sim. E pode ser uma ratificação dizendo, o CTF não está tão errado. Olha, teve uma lei do Congresso que está ratificando essas questões. Bom, eu vou aguardar, eu vou tomar o cuidado de aguardar mais detalhes sobre isso, mas sim, a gente comentou que a dosimetria poderia impactar nisso, evidentemente, porque seria a ratificação dos atos do Alexandre de Moraes em relação aos presos políticos pelo próprio Congresso. Então aí, aos sósteres principalmente, mas a todos os deputados de direita que votaram sim a essa dosimetria, eu vou lembrar a frase celebrizada de Winston Churchill. No lugar, entre a guerra e a desonra, vocês escolheram a desonra. E agora... terão a guerra. Podem aguardar. Mas, de verdade, aqui o chat menciona, Marlene, está certa, quem deveria ir, se isso for ratificado, porque, de novo, nós estamos tomando sobre a base de uma informação publicada no portal G1. Não tem dados adicionais a isso. Então, tomamos, aí tem a atualização do site, a gente já vai atualizar também, por favor, Larissa. Aí tem, está aí. Eu não consigo ler dessa distância, mas, enfim, aparece aí o nome deles. Agora, se eles foram sancionados por violadores de direitos humanos e nada disso mudou, que alguém me explique por que foi retirada a sanção, André. Pois é, esse é o ponto. Veja, de novo, também como você fez a ressalva, pressupondo tudo isso, essas informações todas serem corretas, e já havia, esse assunto estava rondando, a possibilidade de uma revogação dessas sanções estavam rondando, e isso não teria a ver com uma negociação do governo brasileiro, mas teria a ver com o fato de que o governo Trump, ele estaria um pouco emparedado, vamos dizer assim. Ele teria de seguir a questão comercial adiante e não estava muito, não tinha saída, não tinha saída. Ele precisava resolver o problema comercial com o Brasil, estava sentindo falta de qualquer medida daqui e aí chegou-se até a discutir que ele poderia fazer essa revogação. Talvez, é possível que agora essa anistia, chamada anistia por alguns até, chegou a ser chamado isso por um funcionário do governo Trump, chamado de anistia, o PL da dosimetria, pode ser que isso tenha sido entendido como um recuo e eles teriam, então, sido induzidos a erro, pensando na hipótese positiva. Se é isso, eles têm que voltar atrás imediatamente. Ou, se não é isso, eles entenderam muito bem o que aconteceu, pegaram essa migalha desse gesto da dosimetria e falaram, vamos nos apegar a isso aqui para a gente sair fora desse troço. Porque não tem sentido, voltar atrás, porque... Se o Brasil ratifica, quem somos nós, Estados Unidos, para fazer isso? É isso. Então, assim, ou os Estados Unidos foram enganados por entenderam a dosimetria como anistia e pronto, acharam que o recuo foi suficiente e voltaram atrás, ou então nós estamos aqui diante dos Estados Unidos que estavam buscando algum jeito de sair fora
encontraram... Tá, e agora vai tirar então 40% de aumento. Isso só vulgariza. falta tirar as Forças Armadas do Mar do Caribe e aí a gente Agora, então isso pronto. vulgariza Magnitsky. Isso Sim, torna, claro. Sim. Totalmente... Quer dizer, então não era por questões humanitárias ou não era por violações, era só uma questão de interesses. Eu acho que os Estados Unidos, o governo Trump, precisa vir a público imediatamente e esclarecer. Explicar isso. Do ponto de vista das relações internacionais, qual é a tua observação sobre isso? Tenho reticências quanto à fonte, tá? Só para deixar claro. Não, tá, mas a gente... CNN, Mas nós CNN, temos obrigação de ler citando a CNN, fonte. UOL, G1, E a gente vai atrás. O jornalismo é isso. A gente não Sim, pode sem se dúvida. omitir Sem dúvida. citando a fonte G1, CNN, Jovem Pan está passando. Então, mas estão tomando a mesma fonte. Então é importante a gente ir com cautela. Sabe quando são essas... Aqui aplica a dissonância cognitiva para mim. Dissonância cognitiva é quando o cérebro te protege de alguma coisa que você não quer acreditar. E você vê tudo, e tudo te leva a pensar que você está errado. Mas o cérebro se protege. Eu estou sentindo isso. E a mulher do Moraes estaria também... Inclusa. Diga, professor. Bom, então vamos tentar. Aquilo que eu faço a crítica, eu estou fazendo a crítica da direita, deixa eu te falar uma coisa. A quantidade de gente mau caráter na direita, invejoso, ciumento, que destrói os melhores quadros, é muito grande. Porra. Por causa da inveja e do ciúme. É capaz de esvaziar e destruir aquilo que tem de melhor ao seu lado. E a nossa direita fez. Por que eu estou começando de uma maneira tão incisiva? Há um tempo atrás, eu fiz um comentário de que a gente poderia, de alguma forma, sofrer as consequências. A única coisa que poderia realmente nos trazer esperança é se a Magnitsky fosse ampliada. E ela é o que poderia produzir uma reação da nossa direita, acreditando que há caminho para eles continuarem no trabalho. Como você falou do Eduardo Bolsonaro. Eduardo Bolsonaro foi lá, se sacrificou, produziu uma coragem temporária para essas lideranças da direita, que são altamente mau caráter, altamente invejosos, altamente desproporcionais e não estão preocupados nem com o país, nem com o trabalho em equipe, porque eles não trabalham em equipe. Aí, qual foi o dado? O fator tempo é que tinha que ser levado em consideração. Eu cheguei a falar isso também. Como assim um fator tempo? O recado que estava sendo dado era: nós vamos sancionar esses ministros para dar tempo para que a direita se articule e se organize em apoio ao que o Eduardo está fazendo e, de alguma forma, enfrentasse e peitasse um STF em bloco, de frente, e não aquilo que foi feito. O tempo passou. Por qual razão? Desde o início eu também falei. O Trump não está fazendo isso porque ele está interessado em interferir na política brasileira. Ele não está interessado em interferir na ordem do país. O que ele quer é apenas garantir o protagonismo nos Estados Unidos, na sua esfera de influência. E ele está voltado para os seus interesses, que são os interesses norte-americanos, que ele sabe que o grande problema era transformar o Brasil numa plataforma de alavancagem dos inimigos estratégicos norte-americanos. Então, é um tempo que tinha que ser respeitado e acelerado para dar conta daquilo que estava sendo feito. O que a nossa direita fez? Essa direita invejosa, mau caráter, simplesmente deixou o Eduardo Bolsonaro ao léu e passaram a ter as suas brigas internas, imaginando que só isso ia frear um Supremo ou algumas autoridades no Supremo que tem todos os instrumentos na mão. Eu, particularmente, ignoro o fato de se foi ou não por causa da lei da dosimetria. Não é isso que está em voga. O que está em voga são os interesses internos do governo Trump, que sabe que vão enfrentar uma eleição de meio de mandato. E ele não pode perder essa eleição de meio de mandato. E certas ações acabarem impactando muito diretamente. Além do que, ele tem que levar em consideração e brigar com a sua própria Wokelândia, aquele grupo de woke que foi capaz de eleger um socialista muçulmano para prefeito de Nova York, mostrando que lá internamente ele também está vivendo as suas batalhas. Eu não acredito que foi a lei da dosimetria. Provavelmente eles não estão nem aí para isso. O que eles devem ter pensado é: agora nós vamos tratar dos nossos focos estratégicos. O Brasil, eu tenho que dar uma recuada. E a recuada é num processo de negociação que ainda não foi apresentado ao público qual foi a negociação concreta que eles fizeram. Isso não foi apresentado ao público, mas certamente as pessoas vão se decepcionar com os Estados Unidos. Não se decepcionem, porque os norte-americanos sempre foram muito claros. Eles trabalham em função dos interesses nacionais. E para concluir, tem mais um detalhe. O Trump entendeu que para tratar dos interesses nacionais norte-americanos, eles têm que garantir o protagonismo da liderança deles no Ocidente. Por isso que eles estão preocupados com a questão ocidental. Esses são os pontos chaves.
Para mim, é isso que pode estar sendo determinado. Se eles recuaram, vamos verificar, porque as fontes, por mais que elas estejam aí, talvez eles colocam aquilo que é interesse deles. A gente tem que verificar qual é o conteúdo geral, qual foi o recuo e em que instância. Se os norte-americanos retiraram a Magnitsky do Alexandre de Moraes e da Viviane, significa duas coisas. Eles voltaram para os seus interesses e estão dando um tempo para verificar o que vão fazer com o Brasil, porque eles já avançaram muito para retroceder. Até mesmo, como foi falado, o grande problema é a falta de credibilidade da Magnitsky global. O que vai acontecer é que, a partir de então, todos vão utilizar o mesmo modus operandi que foi utilizados aqui no Brasil para confrontar a Magnitsky, caso ela seja aplicada em qualquer outro lugar do mundo. Por isso, eles têm que preocupar. É um recuo, me parece. Agora, tem que ver até onde vai. Saiu da lista da OFAC. Saiu do Acabei quê? de receber o link direto da OFAC. O nome dele não aparece mais na lista. Tá aí. Ou seja, foi retirada mesmo. Retirar. Agora, uma coisa certa, seja o que Tá, aí está. O print precisamente é esse mesmo. Pode colocar de novo aí. Aí está. Esse é o print da OFAC que você mencionou agora. Agora, eu não sei. Moraes, o Instituto Lex e a Viviane Barsi. Agora, quem segura esse cara, né?